Plataforma 86 no ar com o Guilherme Bucalon. O Guilherme, que ele é do Última Divisão, ele faz lives lá no Última Divisão Games, né? O UD Games é o canal no YouTube. E também na Twitch, né? Ele faz na Twitch e reposta lá no YouTube. Ele faz séries sobre jogos, jogos do passado, né? Tipo jogos da Portuguesa Santista. Ele joga e faz reedições de campanhas incríveis como da Portuguesa, Santo André, São Caetano, enfim. Jogos assim de times paulistas e outros times também do Nordeste, da região Centro-Oeste e tudo mais. E foi um papo muito legal, a gente falou muito sobre futebol, mas também a gente falou muito sobre a vida, né, pandemia, as lives que ele faz e tudo mais. Antes de ir pro episódio, aquele recado de sempre, Clube TDQ. Jonathan, o que é o Clube TDQ? O Clube TDQ é o clube de assinantes do Teólogo de Quinta, onde você pode colaborar conosco através de um pixinho maroto de 10 ou 20 reais, vai depender do seu orçamento aí. Lá no nosso Instagram, lá no @Teólogo de Quinta, na aba de destaques, tem todas as informações de como que você pode fazer parte, de como que você faz o Pix, para onde você faz, as recompensas que você recebe e tudo mais, beleza? Então não perca tempo, se você puder, nos ajude, que a gente precisa muito do seu apoio, beleza? Agora sem mais delongas, vamos pro episódio que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no mais uma plataforma de número 86. Estou aqui com o Guilherme Bucalon. Acho que tem o sobrenome, Guilherme? É Bucalon mesmo? Isso mesmo. E ironicamente parece com o nome do nosso prefeito aqui de Rio Branco. Chama Bucalon o nome dele. E o Guilherme, ele é da Última Divisão também, aquele site que você sabe que eu sou fã. Falo dele direto aqui no podcast. Já gravei com o Alan Brito, que também é da Última Divisão. Guilherme, primeiramente se apresente, fale quem você é. E muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí, né? Agradeço o convite. Bom, você já disse, né? O meu nome é Guilherme, sou do interior de São Paulo. Tô aí no Última Divisão há pouco tempo, acho que já faz um ano mais ou menos, um pouco mais de um ano. Eu trabalho fora da área do jornalismo, né? Mas estou aí atuando no jornalismo diretamente com a Última Divisão já faz pouco mais de um ano. Comecei o jornalismo como um hobby mesmo. Fiz um curso com o jornalista Gustavo Berton do Grupo Disney durante a pandemia. E aí comecei faculdade. Comecei a escrever para a Última Divisão, algumas histórias lá, e passei a colaborar com o pessoal aí já desde então. Que da hora. Mano, e vale, quando eu gravo com pessoas que não me conhecem, ou que eu não conhecia antes, eu gosto sempre de falar como que eu conheci a pessoa. E eu conheci você numa live na Twitch, que você estava fazendo lá no canal da Última Divisão. Eu não me lembro agora qual era o jogo que você estava fazendo, mas eu acho que se não me engano, era do Parma. Eu não sei, você estava fazendo modo carreira lá, né? Isso. Eu comecei com live mesmo, assim, antes do Última Divisão. Eu tenho um canal na Twitch, mas tá inativo há algum tempo. Eu comecei durante a pandemia. Logo que a pandemia começou, eu comecei a trabalhar em casa, home office. E para aliviar um pouco, né, daquele estresse inicial dos primeiros meses, eu comecei a fazer lives na Twitch, né, de jogos, que eu gosto bastante. A ideia inicial era de não só me distrair, né, mas também levar para as pessoas que não têm condições de, às vezes, comprar um jogo, que não tem condições de comprar um console, de aproveitar também os jogos, né. E aí fiquei um tempo fazendo as lives no meu canal, e depois acabei indo comecei a fazer as lives na Última Divisão. Na verdade, primeiro eu comecei com a parte dos textos, né, cobertura da Segundona Paulista, que para nós aqui é a 4ª divisão do Campeonato Paulista.
E no fim do ano, a gente batendo um papo assim, eu falei pro pessoal da última divisão, eu falei, pô, por que a gente não começa a fazer lives também na Twitch de jogos de futebol, né? A gente recriando campanhas de equipes antigas que marcaram época, revivendo jogos de futebol antigos e até os atuais também. E aí começamos, né, em janeiro a fazer as lives na Twitch e estamos aí desde então. Pois é, isso que é mais legal, né, cara? Tipo, a forma que você faz, que é fazendo reedição de times, né? Você tá fazendo a Costa Rica também. Isso. E aí, assim, quando eu te vi lá na Twitch fazendo a live, eu achei muito legal a forma que você conduz. Eu não sei, tipo, eu acompanho poucos canais de streaming, né, de futebol. Mas, assim, os poucos que eu acompanho, o que faz eu me interessar é o diferencial, né, do cara, tipo, a forma que o cara fala. Porque senão fica o jogo pelo jogo, né? Então, isso. Fica só uma pessoa jogando e não tem muito atrativo. E você, durante a transmissão dos jogos, você, tipo, obviamente fala do jogo em si, narra o jogo, eu achei muito legal, mas você também conta histórias, tipo, fala de um jogador, conta um dado curioso. Cara, eu fiquei preso na sua live, tipo, um tempão assistindo, quando eu dei, já tava com 1 hora assistindo você jogar, e nem me dei conta do tempo passar. Eu falei, pô, eu tenho que gravar com esse cara me cativou muito. A ideia, na verdade, nem é jogar, né? A ideia é contar uma história pra pessoa, passar um certo conhecimento, não conhecimento, né? Porque todo mundo tem algo que conhece. O futebol, ele é mágico por causa disso, né? Cada um ele tem uma opinião, uma vivência, lógico que alguns mais do que outros, mas a ideia era trazer curiosidades, né? Por exemplo, essa campanha da Costa Rica que você citou, falando sobre os jogadores, sobre o técnico, sobre como eles estão hoje. Por exemplo, o técnico da Costa Rica naquela época hoje é presidente de um clube lá na Colômbia. A gente fez a campanha da Portuguesa no Campeonato Brasileiro de 96, no Super Nintendo, e juntando as curiosidades também dos times, né? Dos jogadores, a gente também coloca dos jogos, né? Como os jogos evoluíram desde então. Então a gente vai fazendo ali um mix, né? De informações, de curiosidades para manter o pessoal. Eu acho que para você manter o pessoal dentro de uma live, para manter ela interessada, é basicamente como um rádio, né? Se você não for dinâmico, se você não trazer coisas novas, a pessoa vai e assiste de outro, né? Porque tem milhões de opções de lives para a pessoa acompanhar. Então, o que a gente tenta a cada live é trazer informações novas, tentar interagir com o pessoal do chat. Muitas vezes, mesmo tendo 1, 2 pessoas assistindo, eu tento manter a live da mesma forma, com a mesma interação, com o mesmo ânimo de sempre. Lógico que existem dias e dias, né? Mas é isso, né? A ideia da Twitch da Twitch do Última Divisão é essa, do nosso canal também, do The Games, né? Que a gente coloca os compilados das lives lá. E a gente está pensando em novas novidades aí para as nossas lives, né? Até transmissão de jogos menos divulgados, conversando, debatendo os jogos, transmitindo de uma maneira diferente. A gente fez também reacts de jogos ao vivo, né? Acho que nós fizemos de um jogo do Brasil nas eliminatórias, fizemos de uma rodada dupla de Libertadores, enfim. A gente vai tentando trazer outros conteúdos, não só os jogos, né? Não só as gameplays. Isso é muito legal, a última divisão, que eu comecei falando, eu falei muito para ele. Eu gosto muito de futebol alternativo, né? Para começar, que eu sou do Acre, então mais alternativo que isso não dá, não tem. Então, eu gosto muito de acompanhar coisas assim fora do eixo, né? Fora do aquilo que a TV aberta ela já nos proporciona, né? É algo que meus amigos lá no meu trabalho, eu sempre falo para eles, né? Que a gente entra no Instagram, passa pelos canais assim, tipo da ESPN, da TNT Esportes, né? Que era esporte interativo. E a gente vê, tipo assim, cada absurdo, tipo assim, absurdo mesmo, porque falta assunto, né? Algo que até o Alan falou no podcast que eu gravei com ele, né? Que foi, tipo, o pessoal fica tão fissurado em falar só dos grandes, né? Dos times de Série A, que acaba que fica se repetindo e esgota o assunto, porque uma hora você já falou de tudo do Flamengo, já falou de tudo de São Paulo,
já começa a falar bobagem, já começa a falar besteira, né? Já começa a falar coisas que não tem nada a ver. E aí quando a gente olha para a Última Divisão, que é um canal muito bom, muito foda, que fala sobre vários times, várias campanhas, vários pontos de vista, a gente percebe que, cara, como o nosso futebol é rico, mas como a gente, né, perde tanta coisa legal. Por exemplo, aqui no Acre aconteceu um fato histórico, né, que foi o Humaitá, que é o time do interior aqui do Acre, sendo campeão do primeiro turno, Prata Creano. Infelizmente, na final perdeu para o Branco, que é o time tradicional, o maior campeão do Acre, mas conseguiu essa vaga inédita, né, para a Série D e para a Copa do Brasil. E já mandei mensagem para o Alan, faz uma publicação aí sobre o Humaitá, que é legal essa história. Então, tipo, tanta história a gente perde, né? Tipo, não fica nas grandes mídias, e vocês fazem esse trabalho que, como você falou no início, né? Você, tipo, não fazer um trabalho jornalístico, mas mais jornalístico que isso não existe, né, velho? Isso é muito legal. Eu acho que as pessoas às vezes esquecem que o futebol ele tem muito mais do que apenas os 90 minutos ali do jogo, né? Ele envolve muita coisa, ele envolve agora com, né, a flexibilização pós já a pandemia, ainda estamos na pandemia, mas com algumas flexibilizações aí em alguns aspectos, mas envolve o pessoal que vende produtos em volta do estádio. Ele compõe muitos aspectos, né? O futebol ele não tem só a questão dos jogadores, do treinador e do jogo em si, né? Tem muita coisa que envolve o futebol. Então, a gente tenta contar essas histórias, né? Mediante também aos times alternativos. Eu que sou do interior de São Paulo, né? Sinto falta, por exemplo, de muitos clubes aqui que hoje já não disputam mais, mas mesmo assim a gente tenta acompanhar o máximo possível, né, os clubes daqui. Por exemplo, eu com o Emanuel, a gente faz toda segunda-feira live, né, o Segundona de Segunda, tanto no canal do Última Divisão do YouTube como da Twitch, falando do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. E, lógico, muita gente entra lá e fala assim, pô, tal time tá na 4ª divisão do Campeonato Paulista, né, Paulista de Jundiaí, Mogi-mirim. E aí a gente bate na tecla não só da história desses times, como também da história de outros que mesmo as pessoas que hoje acompanham não conhecem, como o Vossen, que está nas semifinais, de um quase acesso que o Vossen teve nos anos 80 para a 1ª divisão do Campeonato Paulista. Então a gente tenta abordar esses pontos, né, juntamente com o que nós temos hoje, com histórias que já aconteceram, com personagens, né, como o Tobinha, que o Alan muito bem disse para você, entre outros jogadores que a gente tenta, né, não só, às vezes as pessoas pode soar aí de uma brincadeira, né, mas não, a gente tenta falar de certos personagens para mostrar, né, que mesmo o cara saindo da várzea, mesmo o cara saindo do futebol do interior, ele pode chegar longe. E a história do futebol alternativo é riquíssima. É um caso muito, muito, muito interessante que está acontecendo hoje em dia, que repercutiu nessa semana por causa do Rafinha, né? O Rafinha é um bom exemplo de jogador que no Brasil não jogou. Na verdade, não jogou profissionalmente no Brasil, né? Só foi na base e foi para a Europa. Eu lembro de jogos do Rafinha no Rennes ainda, na França. Falei isso para um amigo meu, ele quase que me mata, falando, você tá mentindo, todo mundo. Eu falei, claro que eu vi, eu sou fã do Neymar, então assista a Ligue 1, tipo, todos os jogos da Ligue 1 que o PSG joga, e o PSG teve jogos contra o Rennes. E aí eu falei isso pra ele quase que pira, e aí agora tá no Leeds. Ele chegou na seleção voando, pô, isso é prova de que a gente perde muita coisa. A gente perde muita coisa por não procurar também. Na verdade, é uma via de mão dupla, né? É a mídia tradicional, que é as grandes mídias, mas também tem um interesse do público que é pequeno. E aí eu não sei como é que faz um equilíbrio, né? Como é que você pode juntar essas duas coisas e fazer um combo só. Ainda voltando pro assunto do videogame, eu sou torcedor da Fiorentina, né? Desde pequeno. E o que me fez ser torcedor da Fiorentina foi o videogame, pô. Porque, tipo, se eu fosse depender de TV, não ia ser torcedor nunca da Fiorentina, ia ser um torcedor de Milan ou de Inter, né? Que eram os times que estavam, tipo, bombando ali nos anos 2000. Foi a época que eu era criança para adolescente ali. Então, tipo, eu virei torcedor da Fiorentina por gostar da camisa, por achar a camisa legal. Depois aí você vai pesquisar a história,
tudo mais, mas é sempre legal esse ponto de partida, né? Né, e só para complementar esse assunto de interior salva, né, que a gente aborda, você falou do Rafinha, mas, por exemplo, nós tivemos aí a volta do Cruzeiro de Arapiraca para a primeira divisão alagoana e pouca gente sabe que lá o Dida foi revelado, né, e a gente fez até uma publicação falando sobre isso. Então a gente tenta abordar esses pontos, né, times que muitas vezes o pessoal não lembra, pensa que surgiu agora o time, mas que na verdade tem uma história por trás de muitos anos. E aí, falando disso que você disse sobre videogame, sobre a Fiorentina, né, eu tenho um caso muito parecido, porque eu torço para Lazio na Itália, né, e se fosse para eu parar e pensar sobre muitos aspectos que a torcida da Lazio tem, a característica da torcida da Lazio, eu nem torceria, né. O pessoal sabe que a torcida da Lazio é majoritariamente composta aí por um grupo de pessoas que é fascista, que é extremista e tudo mais. Então, se fosse olhar por esse lado, eu não torceria para a Lazio, mas por conta do videogame lá, do Inning Eleven, eu gostava da camisa. A Lazio tinha na época um baita time, né, com Simeone, Veron, Nedved, Crespo, Marcelo Salas, Cláudio Lopes, enfim, muitos jogadores que passaram ali pela Lazio. Eu comecei a torcer e depois você acaba se apegando a esses outros aspectos, mas o videogame ele também tem isso, né? Ele te faz se apegar a times que você nem conhece, né? Que você não tem a oportunidade de acompanhar. Na nossa época aí de infância, a gente acompanhava ainda menos, né, esses campeonatos. Hoje um pouco mais, por conta da internet, é mais possível de se acompanhar, mas no final dos anos 90, começo dos anos 2000 era mais complicado. Eu tenho para mim, eu sou palmeirense, mas às vezes eu sou mais torcedor do Liverpool, por exemplo, do que do Palmeiras. E eu comecei a torcer pro Liverpool graças a um jogo que eu assisti na TV Gazeta, quando a Gazeta começou a pegar os jogos da Premier League em parceria com o Esporte Interativo, né, que agora é TNT Sports. Um jogo entre Liverpool e Chelsea que o Pennant, um meio-campista que jogava no Liverpool, acertou um chute lá de fora da área. Eu falei, vou torcer para esse time. E foi, acho que, pouco antes do Mundial contra o São Paulo, esse jogo. Acho que uns 3 meses antes. E eu já sabia que o Liverpool ia jogar contra o São Paulo e tudo mais, mas comecei a torcer para o Liverpool por causa desse fato. Então a gente, às vezes, começa, né, a gostar do time por causa do videogame ou por causa de algum outro fator que nos apega com determinada equipe. Cara, eu percebendo agora que a gente é muito rival. Você é palmeirense, eu sou São Paulino, você torce pra Lazio, eu torço pra Fiorentina, eu torço pro Liverpool, eu torço pro Everton. Pois é. É muito rival. E assim, só que eu sou a pessoa mais tranquila que você vai, assim, pra questão de torcer, de rivalidade. Para você ter uma ideia, eu chorei na despedida do Totti. Então, um torcedor da Lazio chorar na despedida do Totti, né? Então, eu acho que assim, cara, eu torço ali quando eu tô assistindo o jogo, obviamente, pro meu time, mas acho que eu sou uma pessoa mais imparcial com quem você vai conversar. Se você perguntar do São Paulo, eu vou te dar a minha opinião sobre a equipe, se a equipe estiver bem ou não. Inclusive, no confronto entre São Paulo e Palmeiras na Libertadores, eu achava que o São Paulo iria se classificar pelo histórico, pelo momento das equipes. Acabou passando o Palmeiras. Mas assim, eu sou tranquilo quanto a isso, né? Lógico que a gente torce, mas eu sou uma daquelas pessoas que não fica mandando zoação depois no WhatsApp. Isso aí foi uma indireta para alguns torcedores, eu acho, né? Provavelmente, mas cara, eu não vejo isso como uma coisa ruim. Quem manda, eu acho perfeitamente normal, né? Eu acho que isso é uma das coisas boas do futebol. Tirar sarro do amigo, desde que você tenha liberdade para fazer isso com ele, desde que com respeito. Lógico que a zoeira muitas vezes não tem respeito, mas eu acho que você tem que saber, né, com quem você zoa, para não partir para algo na parte da violência, né? A partir do momento que vira violência, vira agressão verbal, física, enfim, aí perde totalmente o nexo da brincadeira, né? Sim, eu concordo plenamente. Tipo assim, eu sou muito apaixonado pelos times que eu torço. Por exemplo, sou muito apaixonado pelo Atlético Acreano, que é o time aqui do Acre,
pelo São Paulo, desde criança, pela Fiorentina. Sonho muito em ver a Fiorentina voltar a jogar uma Champions League. Tipo, até uma Conference League agora serve. Torço muito pro Everton. Eu torço muito pros times que eu me decidi assim, mas, cara, só que assim, o futebol, o esporte, ele tá, pra mim, assim, acima de qualquer time. Com sabe? certeza. Eu sou muito apaixonado pelo esporte, assim. Isso que você falou é legal, tipo, realmente, eu também não sou esse tipo de cara, tipo assim, o São Paulo, ele bateu no Flamengo, tipo assim, vários jogos, bateu no Flamengo, eu, tipo, em momento algum, eu fui em um WhatsApp de amigo meu, mas aí quando o Flamengo ganhou do São Paulo, os caras vieram mexer o saco, eu fiquei calado, eu fiquei na minha, e eu acho muito legal, tem que ter isso mesmo, só que não faz parte do meu perfil, né, eu não sou o tipo de torcedor que gosta de encher o saco dos outros, mas eu permito que venham encher o meu, que eu acho legal, eu acho divertido, eu acho tranquilo. E uma coisa que você falou lá no início, que fez eu pensar também, tipo assim, sobre a pandemia, né? Que você começou a fazer esses trabalhos lá na última divisão, as lives, né? Na pandemia, porque bateu uma nostalgia na gente, né? Tipo, sem futebol, sem transmissão. Eu lembro, cara, não sei se você conhece, mas tem um site, eu acho que ele é gringo, não sei se ele é brasileiro, mas chamado Futebalia, você conhece? Já ouvi falar. Pois é um site onde eu chamo ele de Netflix do futebol, né? Tem armazenado lá vários jogos, jogos do passado, enfim, vários jogos mesmo. Tem inúmeros jogos lá, jogos de São Paulo, jogos de todos os times que você pode procurar, assim, né? Na maioria, na verdade, né? Tem jogos lá. E eu lembro que eu consumi aquele site ali, velho, quando a pandemia tava bem mais séria aqui. Consumi feito um doido, assisti jogos da Fiorentina que eu não era nascido ainda, no tempo do Batistuta, que eu sou muito fã, no tempo do Edmundo, eu assisti jogos do Liverpool, eu assisti jogos do São Paulo, eu assisti várias vezes a final de 92 e 93 da Libertadores Mundial. Eu reassisti, eu acho pela enésima vez, a São Paulo e Liverpool 2005, aquele jogo lá que, meu Deus, que eu lembro de ter comemorado aquela final, né? Eu não lembro de ter tomado tão susto quando eu tomei, reassistindo, sabendo que o São Paulo seria campeão. E isso também é uma consequência da pandemia, né? A gente ficou um pouco com saudade do futebol, bateu uma nostalgia na gente, a gente fez lembrar de boas campanhas das equipes no passado. Eu acho que esse também, para muita gente, pegou, né? Eu acho que o pessoal sentiu muita falta, né? E a ideia no começo das lives, quando eu comecei a fazer no meu canal, era essa também, né? Trazer para o pessoal de volta aquela sensação de acompanhar os jogos. Teve muito canal que fez isso também, muitos streamers. Quando a gente começou no última divisão, né? Nós já tínhamos a volta dos jogos, que nós começamos em janeiro. Mas, cara, isso que você falou é perfeito, né? Porque eu lembro que por muitas noites, assim, na pandemia, eu tenho muita dificuldade para dormir, e eu colocava jogos no YouTube, jogos antigos, assisti também alguns documentários e séries, né, até antigos. Então, um filme genial pro pessoal aí que nunca assistiu, um filme muito bom, que é antigo e tem uma mensagem muito bacana por trás do filme brasileiro, chamado O Corintiano, do Mazzaropi, que se você assistir e prestar atenção na real mensagem do filme, ele é muito atemporal sobre os reais valores do futebol, assim, do que vale realmente a pena no fim das contas. Então, é lógico que é um filme que é de uma época diferente, mas eu acho que é isso, né? A gente passou a dar valor ainda mais, e também para quem tem um time de futebol na cidade, que tem a oportunidade de ir para estádio, passou a dar valor a aquele programa de ir para o estádio, vestir a camisa do time, né? Tem até uma citação do Eduardo Galeano no livro dele, né? Futebol, o Sol e a Sombra, que não existe nada mais silencioso e mais vazio do que um estádio vazio, né? Não existe nada mais silencioso do que um estádio vazio. Então eu acho que é isso. Infelizmente a gente sabe que daqui a alguns anos o pessoal não vai dar tanto valor assim a esse período que a gente está passando. Há de se lembrar, por exemplo, do trágico acidente da Chapecoense,
O acidente da Chapecoense aconteceu na terça-feira, e aí no final, na semana seguinte, nós tivemos a final da Copa do Brasil, em que tivemos uma confusão em campo, né, uma briga generalizada entre os jogadores. Muita gente se solidarizou, né, ficou mexida com aquilo, mas depois de algum tempo a coisa voltou ao normal, né? Tomara que com a pandemia seja diferente, o pessoal possa passar a dar valor realmente aí ao futebol, às coisas que realmente importam, os amigos, né? O futebol ele é mais do que um jogo, como a gente costuma dizer, mas ele nunca vai ser maior do que a vida, né? Tem coisas muito mais importantes do que o futebol. E talvez, quem sabe, né, a pandemia mostre isso para algumas pessoas. Essa frase que você falou aí, ela sintetiza muito, que eu acredito também. Porque a gente amar um clube, amar um time, amar um esporte, que nem a gente ama o futebol, isso deve ser muito, muito produtivo, muito producente, muito, muito legal. Isso tem que mover a nossa vida assim. Eu não vejo problema nenhum em você tatuar o seu time, tatuar um jogador que você é ruim, você torcer pra caramba, colocar o nome do seu filho, como a Luísa fez, colocou o nome do filho dele de Rogério Ceni, em homenagem ao Rogério, é claro. Mas assim, o problema é quando você extrapola o limite, que é o próprio limite que o esporte estabelece, né? Que é o da união, do esporte em si. Passou disso, já vira outra coisa. E é assim que eu acredito também. Por exemplo, em questão de rivalidade, eu sempre falo para todo mundo, gente, eu não gosto do Corinthians, instituição, mas eu não tenho nada contra corintiano, eu não tenho nada contra flamenguista, eu não tenho nada contra ninguém. Só que algumas atitudes da instituição Corinthians durante a minha vida, eu percebi assim, fizeram com que eu criar uma certa antipatia contra o Corinthians, assim, eu tenho isso comigo. Mas, cara, nada a ver corintiano em si, nada a ver. É tanto que eu sou apaixonado pelo time do Corinthians feminino, sou apaixonado, eu falo pra todo mundo, enquanto o São Paulo não levar a sério o futebol feminino, eu vou ser corintiano no feminino, sabe? Eu falo isso pra todo mundo, e eu sou São Paulino, cara, eu falo isso pra todo mundo. Então, tipo assim, a gente observar que existem coisas, elementos, né, do futebol, que ele tá apontando para um lado e a gente pega deturpa isso e volta para outro lado. E aí a coisa começa a ficar chata, né? Tipo, aí começa a ter confusões, a gente começa a chegar ao nível extremo de proibir torcidas de dois times, né? No mesmo estádio, que tipo, isso é muito triste, né? Não poder ter São Paulo e Palmeirense no mesmo lugar, porque a gente vai tratar eles como um bicho, né? Tipo, bichos não conseguem ficar no mesmo lugar, tipo assim, sem ter confronto. Então, tipo, não deveria ser assim. Não, são pessoas racionais, adultos, que deveriam estar no mesmo ambiente sem precisar se matar, né? E infelizmente a gente chegou a esse nível. E eu, assim como você, Guilherme, concordo. Eu acho que a gente está vivendo esse momento de reflexão, mas quando tiver tudo de boa, né? Quando as pessoas já puderem voltar ao normal, entre aspas, assim, esse sentimento assim de união, de saudosismo, de empatia pelo futebol, em querer ir pro estádio. Teve um amigo meu semana passada que falou: eu queria voltar a assistir os jogos do Atlético de novo, não Atlético Acreano, que é o time daqui do Acre. Quando passar mais a pandemia, quando puder ter público no estádio. E eu falei, cara, foi preciso a pandemia para ele ter um interesse de assistir jogo, sabe? Do time no estádio. Então acho que é meio que por aí, né? Eu acredito que sim, né? É até uma questão mais de psicologia, né? Eu acho que o ser humano tende, né, a dar valor quando ele não tem, e depois de um tempo, quando a cabeça dele se acostuma com aquilo, né, que vira rotina, ele não dá tanto valor assim. Então eu acredito que é um pouco de tendência também, não só na parte do futebol, né, mas em todos os aspectos. E você estava falando sobre antipatia com clubes, né? Eu acredito que eu não tenho com nenhum, apesar de, por muitos anos, por exemplo, você falou do Corinthians, né? Eu sendo palmeirense, eu sou palmeirense por conta do meu pai ser palmeirense, mas eu poderia ser corintiano porque minha mãe é corintiana. Então eu vivi por muitos anos esse oposto dentro de casa, né? Quando ganhava
do meu pai zoando minha mãe, quando perdia ao contrário, e ela me zoando também por ter perdido. Então, mas eu nunca tive essa questão de antipatia com o clube. Quando o Corinthians jogou a final da Libertadores contra o Boca Juniors, eu lembro que eu acertei o placar dos 2 jogos. Eu trabalhava na época, estava fazendo colegial e fazia um bico no supermercado. Eu acertei o placar dos 2 jogos. Veio um cara falar, pô, depois você me passa os números da Mega Sena. Eu falei, cara, depois de tudo que aconteceu com o Corinthians durante a Libertadores aqui, dificilmente o time ia perder o título, né? Então eu nunca tive. Tanto que eu acho que, assim, não é rival, né? Mas o título de uma equipe que eu mais comemorei, até hoje, nem foi o meu clube. O título até hoje que eu mais comemorei foi o título do Inter contra o Barcelona em 2006. Talvez pelo sentimento de ver o Brasil perdendo aquela Copa do Mundo, que todo mundo imaginava que seria algo mais, não simples para o Brasil, mas que pelo menos o Brasil chegaria numa eventual final ali, pelo time que tinha. E pelo Inter jogar contra o Barcelona, né, super poderoso, que tinha naquela época Ronaldinho, Deco, Xavi, não contava, se eu não me engano, o Eto'o não jogou a final, quem jogou foi o Hugo Johnson, mas ainda assim era uma baita equipe, tinha Puyol, Vitor Valdez, enfim, entre outros jogadores. Eu lembro que foi um jogo assim para mim inesquecível. Durante a pandemia, eu fiz questão de ser o primeiro jogo assim que eu reassisti. Passou, por exemplo, né, na TV Globo os jogos dos 4 grandes de São Paulo, mas eu lembro que eu peguei o dia que passou na RBS, né, na Globo do Rio Grande do Sul, o jogo do Inter contra o Barcelona, porque para mim é um jogo inesquecível. Eu lembro muito desse jogo também, mas eu lembro muito mais da Brasil e França, que eu chorei copiosamente, velho. Eu era criança, quantos anos eu tinha? Deixa eu tentar contar aqui. Em 2006 eu tinha 10 anos. Nem precisava fazer conta, né? Você ficou tão muito de matemática, se no final eu pensei, 2006 tinha 10 anos, tá óbvio. E eu chorei copiosamente, mano. E assim, engraçado, tipo assim, a minha mãe, o meu filho, porque você tá chorando? Eu falei, mãe, pra senhora é fácil, a senhora lembra da Copa 2002? A senhora assistiu a Copa 2002? A senhora lembra, a senhora sabe, a senhora presenciou, minha mãe ficou bêbada de tanto comemorar aquele título do Brasil em 2002. Penta, foi a primeira e única vez que eu vi minha mãe bêbada, foi em 2002, na final da Copa do Mundo. Pra senhora é fácil, a senhora já viu o Brasil ser campeão? Eu nunca vi. E em 2006, cara, tipo assim, eu lembro muito bem, assim, da gente, todos os jogos a gente tá reunido. Outra coisa legal da Copa do Mundo, né? E a gente vai já entrar nesse tema aí, eu acho, pra falar um pouco sobre a Copa do Mundo a cada 2 anos. Mas uma coisa legal da Copa do Mundo ser a cada 4 anos é isso, né? Que você cria aquela expectativa, você tem uma geração que passa durante 4 anos, que tem uma história para contar, você tem os preparativos, e é meio que como cada jogo do Brasil fosse um feriado pra gente, né? Eu não sei como é que é. Óbvio que aí em São Paulo deve ser muito, muito melhor que aqui. Mas assim, aqui em Rio Branco mesmo, cara, a gente pinta a rua, né? A gente para... O pessoal libera o pessoal mais cedo, dependendo do horário do jogo. Não sei como é que vai ser no Catar, né? Que os horários vão ser bem. Os jogos vão ser bem mais tarde. E aqui no Acre ainda tem 2 horas de diferença para Brasília, então vai ser mais tarde ainda. Mas assim, é um acontecimento, é histórico. E foi a primeira vez que eu via, tipo assim, as pessoas parando para assistir um jogo de futebol. E eu já assistia jogo em casa direto, porque eu sou viciado em futebol desde criança. E foi a primeira vez que eu falei, caramba, as pessoas param e se reúnem para assistir futebol. Na minha cabeça, né, de criança, né? Falei, caramba, que legal. E eu já era fã do Henry, já era fã do Zidane, já era fã daquela geração da França ali. Só que, caramba, brasileiro, né, velho? Muito brasileiro. E eu lembro muito bem, tipo assim, por acompanhar futebol, e assim, quando a gente acompanha futebol, a gente tem certas coisas que já fica claro na nossa cabeça. Por exemplo, eu sabia que o Brasil não ia empatar mais o jogo, nem ia virar, não ia fazer mais nada. E todo mundo acreditando e eu já sabendo que não, já comecei a chorar no jogo acabar. Eu acho que uns 41 minutos, assim, que o Galvão falava. Lembro até hoje a voz do Galvão. Ainda dá, Brasil, ainda dá, Brasil. E eu já sabia que não dava. E aí eu lembro do juiz apitar, eu deitar no sofá da sala da minha avó.
e começar a chorar. E eu achava que eu era o único que estava chorando. Eu olhei pro meu lado, meu tio estava chorando, eu olhei pro outro lado, meu primo estava chorando, eu olhei pro outro lado da minha prima, tava todo mundo chorando, velho. E ironicamente, todos que estavam chorando nunca tinham visto o Brasil sendo campeão. Porque todo mundo quer ver, né? Pelo menos uma vez o Brasil campeão. Eu chorei por futebol, assim, com jogo, com resultado de jogo, apenas 2 vezes. A primeira foi em 2001. Eu era muito pequeno, tinha 7 anos, com Palmeiras e Boca Juniors semifinal da Libertadores. Eu lembro do meu pai falando, né, durante o jogo, o Palmeiras já perdeu a final do ano passado para esse time perder de novo e tal. E aí o Palmeiras sai perdendo por 2-0 pro Boca, aí consegue o empate e vai para os pênaltis e perde, né? E aí é uma coisa das muito loucas do futebol, né? Por conta desse jogo, que foi o primeiro que eu chorei, por conta do futebol, e eu criei uma idolatria, assim, para mim, o meu ídolo no futebol é o Riquelme. E por conta desse jogo. E aí eu vi o Brasil campeão em 2002, lembro muito bem da final, no domingo de manhã. Na época minha mãe grávida da minha irmã. E depois, com o passar do tempo, fiquei mais assim próximo do futebol, né? Por conta de ser uma época muito difícil para o palmeirense ali, entre 2002 e 2006, foi uma época bem complicada. E aí a alegria nossa era ver a seleção, né? O Brasil campeão da Copa América 2004, depois campeão da Copa das Confederações 2005. Tinha tudo para vencer novamente em 2006. E a segunda vez que eu chorei foi justamente nesse jogo, Brasil e França. Só que, além de tudo, né? E eu era muito fã do Riquelme já nessa época aí. E no dia seguinte, a Alemanha eliminou a Argentina nos pênaltis, né? Também da Copa. O Riquelme não foi bem naquela Copa do Mundo, acho que não conseguiu fazer nenhum gol, acho que ele deu só 2 assistências para gol da Argentina. Só que, né, já falando mais uma vez, né, as coisas mágicas do futebol. Um dos melhores jogos que eu vi na minha vida, depois viria a ser a semifinal da Copa do Mundo, Itália-Alemanha, que é um dos jogos também que eu revi aí umas 2, 3 vezes na pandemia, que é um 0-0 daqueles que não refletem o que foi o jogo. Para mim, o melhor jogo que eu vi na minha vida até hoje, o jogo que eu mais comemorei foi o jogo Inter e Barcelona, mas o melhor jogo que eu vi foi esse Itália-Alemanha, semifinal da Copa, que tem aquele gol espetacular do Fábio Grosso na prorrogação e o Del Piero fazendo o gol no finalzinho. Lembro até hoje do Kleber Machado falando no fim do jogo: desmorona o sonho alemão. Mal sabia a gente que 8 anos mais tarde seria a vez do nosso sonho desabar também numa semifinal em casa para a Alemanha, né? O 7-1, no meu caso, ele me deixou mais com raiva do que triste. Ele foi um sentimento diferente do que esse jogo contra a França, porque eu lembro bem que o Brasil já não vinha fazendo uma boa Copa do Mundo, né? Desde o primeiro jogo ali contra a Croácia, já não vinha fazendo uma boa partida, ganhou ali por 3-1, sendo o segundo gol um pênalti bem duvidoso. Depois empatou com o México, venceu Camarões e teve aquele jogo contra o Chile nas oitavas de final, que eu lembro que eu tava com uma gripe lascado, eu nem assisti o jogo. Eu tava dormindo na hora do jogo, não consegui assistir o Brasil e Chile, fui saber depois do resultado. O Brasil ganhou da Colômbia nas quartas de final, e eu acho que o 7-1 ele se deve a um conjunto de fatores. Primeiro, né, a campanha que a seleção vinha fazendo, a pressão que era jogar em casa, e a falta de 2 jogadores, né? Muita gente fala, o Neymar, né? O Neymar estava fora, o peso que o Neymar tinha, mas pouca gente se lembra que naquele jogo o Thiago Silva também estava fora, né? E o Thiago Silva era o pilar da defesa do Brasil, ele foi suspenso no jogo contra a Colômbia e entrou no lugar dele o Dante. Todo mundo falava, o Dante já conhece os alemães, mas os alemães também conheciam o Dante, né? E deu no que deu.
ironicamente, né? 2014, cara, eu tenho, tipo assim, zero lembranças, porque eu não acompanhei a Copa de 2014. E toda vez que eu conto isso, eu tenho que explicar pro pessoal porque que eu não acompanhei a Copa de 2014. Só que aí é pior ainda, porque eu não sei explicar porque eu não acompanhei a Copa. É como se o ano de 2014 eu não tivesse vivido nada, entendeu? Porque assim, foi um ano que eu tava saindo do ensino médio, tava terminando o ensino médio, e eu tava naquela fase muito de teatro, tava fazendo teatro com os amigos, teatro direto, teatro pra cá, teatro pra lá. E eu tava longe do futebol, não tava acompanhando nada de futebol, nem o próprio São Paulo eu acompanhava, tipo assim, eu tava zero futebol, eu tava desligado de tudo que tinha a ver com futebol. E 2014, não foi um ano que, tipo, meus amigos, eu não tinha amigos pra me incentivar ao futebol, meus amigos estavam no teatro, né, concentrados no teatro, outras coisas, nada a ver com futebol. Então, se eu vi, tipo, algum jogo, assim, na Copa de 2014, foi, tipo, assim, de release, mas não parar para assistir. Foi tanto que eu lembro até hoje do 7x1, porque não tem como não lembrar, porque o pessoal eu não tava assistindo, mas a rua lá de casa toda tava assistindo. E eu lembro do pessoal, tipo, gol, 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 gol. Falei, o Brasil tá goleando. E aí eu tava na minha, né, tipo, de boa, né? E aí até que eu vou lá na casa do meu vizinho, e meu vizinho fala, caramba, esse monte de gol aí foi do Brasil? Ele falou, não, o Brasil tomou esse monte de gol. Eu falei, caramba, sério? E só que ele só veio cair a ficha pra mim desse 7x1 muito tempo depois, sei lá, uma semana depois, porque eu vi, caramba, o Brasil tomou 7 gols da Alemanha. Sabe, tipo, na hora, assim, nos dias, assim, eu nem lembrei. Mas, assim, das Copas que eu lembro, que eu assisti, são as de 2006, 2010, caramba, 2010 também eu sofri, viu? Tipo, e em 2010 eu sofri muito também, porque eu assisti sozinho aquele jogo contra a Holanda. Eu assisti sozinho em casa. Tipo, eu tinha meu irmão pequeno, né? Meu irmão era pequeno, ele tava dormindo, tava mais ou menos como o dia tá hoje aqui em Rio Branco. Tipo, um dia de chuva, tava meio chovendo assim, o tempo tava agradável demais. Ao mesmo tempo que tava agradável, tava triste, e ainda assistindo aquela derrota do Brasil, mais triste ainda. E aí eu lembro de 2018, que é mais recente, né? Eu lembro muito. E aí vem de 2022. Guilherme, antes de você continuar a falar, responde a pergunta para mim. Já que a gente está falando de Copa. O que você acha aí do lance da FIFA colocar a Copa do Mundo a cada 2 anos? Eu vi uma justificativa lá do presidente que para mim não tem nada a ver. Que ele falou do Super Bowl, né? Ele falou de outra coisa lá. Ele falou da Champions League, que tipo, não faz sentido comparar a Copa do Mundo com esses torneios. Porque, primeiramente, são torneios de clubes. E, segundo, o Super Bowl é uma final de um torneio que existe. A Champions League é um continente, é a Europa toda, que não é concentrado num lugar só. Tipo, é a Europa toda, e o calendário é bem expansivo, né? Um ano de competição. Então, não faz sentido ele comparar a Copa do Mundo com esses torneios, dizendo que todo ano tem, nem por isso perde a graça. O que você acha? Eu sou totalmente contrário, né? Eu acho que esse formato de 4 em 4 anos faz com que, pelo tempo que se espera da Copa, se dê muito valor para ela, né? Tanto comercialmente como também para a questão dos torcedores. E esse interesse deles colocar a Copa do Mundo de 2 em 2 anos, ele é puramente comercial, né? Para explorar a parte financeira. Só que eu acho que isso pode ser um tiro no pé deles mesmo, visando essa parte comercial, porque a audiência vai passar a ser outra, né? Você criar um torneio mais recorrente, talvez diminua um pouco mais a visibilidade, um pouco mais a audiência, não vai ter aquela expectativa, aquela ansiedade em torno da Copa do Mundo. Eu sou totalmente contra, e além de tudo, tem um outro fator que a gente tem que pensar, porque se você for fazer uma Copa de 2 em 2 anos, né, você vai ter que ter aí mais datas para, consequentemente, as eliminatórias, né? Você, de certa forma, vai ter aí os torneios continentais, né, Copa América, Eurocopa, acontecendo também de 2 em 2 anos. Você vai ter que fazer uma mescla, né? Um ano com Copa e outro ano com o torneio continental. Isso para o calendário vai ser
né? Eu acho que eles não estão levando também em consideração o ser humano jogador, né? Porque o próprio Guardiola, né, deu uma declaração falando que hoje você só treina, aliás, você só joga, dorme, né, descansa e já vai para outro jogo. Você não tem tempo de treinar. E até essa questão da exaustão mental, a pressão em cima dos jogadores, é muito em função disso, né? São muitos jogos de uma temporada, espaço muito curto e a pressão muito grande. Então, eu sou contra, né? Até entendo quem é a favor desse tipo de formato de 2 em 2 anos, mas na minha opinião, eu sou totalmente contra. E outra, velho, tipo, né, primeiramente foi o lance lá da Supercopa, aí depois veio o lance de mudar o tempo do jogo, reduzir, e agora o lance da Copa do Mundo a cada 2 anos. O pessoal tá querendo, tipo assim, mudar algo que eu gosto até de comparar, por exemplo, com religião. Você vai comparar com igreja, por exemplo. Você vai mexer em um negócio que não nasceu ontem. Você vai mexer num negócio que, tipo assim, não começou ontem. É um negócio com histórias de anos, velho. Centenas de anos, sabe? O futebol tem uma história de anos, de décadas, né? De séculos, que já vem acumulando. A gente tem nomes, a gente tem história, tem pessoas, sei lá, que tiveram que construíram suas famílias em torno do esporte. Então, nesse sentido, é mais do que futebol, né? Quando a gente fala de sociedade, do que tem por trás de um time, do que tem por trás das pessoas que são alimentadas pelo futebol, pessoas que, sei lá, que saíram da miséria por conta do futebol. Então, assim, você tá mexendo com um negócio, você quer mudar um negócio que, tipo, não começou ontem. É a mesma coisa com religião. Você chega numa igreja e fala, a partir de hoje não vai ser mais assim um culto, vai ser assim. Não dá de mudar essas coisas assim de uma hora para outra. Não dá para forçar essa mudança de uma hora para outra. Porque teve pandemia, mas todo mundo se adaptou. Todo mundo se adaptou. Por que o futebol não pode se adaptar também? Né? Tipo assim, porque quebrou muitos clubes. Se adapta, cara. O cidadão pobre, né? O cara que ganha, sei lá, menos de um salário mínimo por dia, ele se adapta para viver. Então, tipo assim, e uma comunidade, tipo um bairro carente se adapta para viver. Um ajuda o outro e todos ali tipo, conseguem viver. Um faz uma faxina aqui, o outro faz uma reciclagem ali e todo mundo vive em sociedade. Por que o futebol, que é a elite, né, a elite europeia, não consegue se adaptar para poder gerar renda, para poder gerar, tipo... agora estou falando propriamente mais das Supercopa, né, na mudança que foi a frase lá que o Florentino falou em relação à atratividade do esporte. Mas se tratando de Copa, é a mesma coisa. Você quer mudar algo pelo dinheiro, pelo comercial que isso pode te dar, mas você não tá pensando primeiramente na história do futebol, que você mexer com isso, você vai mexer com muita gente. E segundo, o quanto que isso pode acarretar para quem está envolvido com o esporte. Quem está trabalhando todos os dias com isso. Quem está todo dia treinando, quem está todo dia jogando, quem está todo dia gerindo o esporte, quem tá todo... Caramba, já é uma dificuldade louca achar data FIFA, né, para os jogadores saírem dos clubes e voltar e ir para viajar continente, para ir para sua seleção, representar a sua seleção, voltar para o Neymar, por exemplo, o Messi, né, que jogaram agora as eliminatórias, tiveram que voltar para a Europa, no continente, para jogar agora a Champions, que é na próxima semana. Então são uma série de fatores, uma série de conjuntos que o pessoal tenta implementar, tenta colocar em algo que não é fácil. E eu sou a favor da evolução do futebol, claro, se for para melhorar, deixar o esporte mais dinâmico, né? Como o VAR ajudou, ajuda, né, muito. Enfim, tecnologias, legal, interessante. Eu sou até a favor também, aqui no Brasil, que voltem, não é do meu tempo, eu não lembro desses torneios que tinha, mas tinha o Rio São Paulo, né, tinha, como tem até hoje a Copa do Nordeste. Eu sou a favor que tenha esses torneios no Brasil, sei lá, a Copa Verde. Eu questiono muito a Copa Verde, porque a Copa Verde, ela coloca times que não tem nada a ver com o Norte, né, tipo, o Brasiliense, Gama, eu acho Atlético Goianiense, sabe? Cuiabá eu até entendo, né, porque é de Mato Grosso, mas sei lá, Atlético Goianiense, velho. Enfim, mas aí
são situações, são coisas que eles colocam no futebol, que querem mudar do futebol, como se o futebol fosse algo palatável, como se o futebol fosse, sei lá, uma garrafinha que você muda aqui pra lá e tá tudo bem. E não tá tudo bem não, cara. Tem muita coisa em torno disso, né? Eu acho que você foi muito bem na sua colocação, né, sobre tudo isso que você disse, sobre tudo que o futebol envolve, né? E só para falar um outro ponto, eu tinha falado sobre as competições continentais. As Olimpíadas, elas consequentemente cairiam também no ano de Copa do Mundo, né? Se a gente for olhar essa conta aí de 2 em 2 anos. E existe um acordo entre FIFA e entre o Comitê Olímpico Internacional, né? Que é justamente o acordo que faz com que nos Jogos Olímpicos nós tenhamos jogadores sub-23, justamente para que nos Jogos Olímpicos, para que os Jogos Olímpicos não sejam a principal competição de futebol do mundo, entre seleções, né? Antigamente tinha essa questão dos Jogos Olímpicos, inclusive o Uruguai agora sendo considerado bicampeão olímpico, mas como campeão, né, de uma Copa do Mundo, os 2 títulos do Uruguai sendo ratificados como Copa do Mundo. Então, tem isso também, né, tem esse viés aí de abrir um precedente para que, então a gente vai permitir que nas Olimpíadas, já que vai casar com a Copa do Mundo, nós coloquemos aí jogadores com idade liberada e aí vamos ver quais jogadores preferem jogar uma Copa do Mundo ou jogar as Olimpíadas, né? Lógico que isso aí é um debate mais para ser discutido mais aí, talvez um podcast só para isso, né? Mas assim, também abre precedente para isso. Eu acho que o formato que eles criaram de 4 em 4 anos é justamente para que uma competição desse tamanho, desse nível, envolvendo tanta gente grande no futebol mundial, ela não afete o sistema do futebol que tem já nos dias de hoje, né? Os campeonatos nacionais, e aí dentro de cada país, os próprios países têm aí os seus formatos, os campeonatos continentais, como Liga dos Campeões e Libertadores. Então, enfim, totalmente contra e dentro de tudo isso que você falou, né? Visa beneficiar uma certa parcela e com certeza uma outra parcela vai ser prejudicada, né? A gente tem um exemplo aí, por exemplo, se eu não me engano, teve uma citação do Caio, né? Agora no Flow Sport Clube, acho que é isso o nome do podcast novo do Flow, das seleções europeias não jogarem aqui mais com as seleções sul-americanas, né? Eles têm lá a Nations League, consequentemente eles preenchem boa parte do calendário de amistosos com a Nations League e tem poucos amistosos para fazerem com as seleções daqui. E isso também é uma questão de eles entre si fortalecerem e o futebol daqui nosso não ter oportunidade de disputar os jogos contra eles lá, né? Então é um debate muito, muito amplo, né, sobre essa questão de calendário, sobre a divisão global do futebol, entre outros aspectos. E a gente sofre muito, e é por isso que eu falo, o pessoal que é mais clubista, né, que acha que a Europa toda tá vendo o nosso futebol. E aí eu falo pra essa galera, cara, baixa a bola, né? Tipo, nós somos grandes aqui, né? Vocês podem tentar achar que nós somos grandes aqui, sei lá, até na América do Sul, beleza. Mas, caramba, a Europa tá cagando pro Brasil, a Europa tá cagando pro futebol. Começa pelo horário, né? O fuso horário é diferente. É muito diferente, então eles não têm tempo para acompanhar. E outra, que lá eles estão no tempo deles. Eles estão acompanhando. Se eles puderem assistir um jogo, sei lá, de terceira divisão da Inglaterra, vão preferir do que assistir um jogo do Campeonato Brasileiro, da Série B, da Série A. Então eu acho que a gente precisa primeiramente se fortificar como esporte em si. Enfim, na verdade, é como eu falei, cara, não é uma coisa só, né? São uma série de fatores que elas
tem que estar em comum acordo, elas têm que se alinhar para a gente poder encarar aí como algo mais sério. E se tratando ainda de Copa do Mundo, você está confiante para a seleção 2022 ou zero confiança? Olha, não sei. Assim, eu tô com uma desconfiança, né? Eu acho que tudo depende de como a seleção vai fazer aí nesse um ano, nessa preparação até mais ou menos outubro do ano que vem. Eu acho que a vaga já está garantida. Eu acho que a gente não se lembra de uma eliminatória tão perfeita da seleção brasileira, né? Eu, por exemplo, lembro de 2002 assistir Brasil e Venezuela, a última rodada, 2001, né? O Brasil ganhando com gols do Luizão e do Edilson e se classificando na última rodada para poder disputar a Copa do Mundo. Depois disso, o Brasil passeou em todas as eliminatórias, conseguiu se classificar com rodadas de antecedência. E até acho que o fato do Brasil não ter jogado as eliminatórias em 2014 ajudou no 7-1, pelo Brasil ter subido um pouco no salto por conta da vitória em cima da Espanha na Copa das Confederações de 2013 e não ter feito uma boa preparação para aquela Copa. Mas eu acho que o Brasil ele precisa encontrar mais alternativas, né? Como agora apareceu o Rafinha, uma ótima alternativa para a seleção brasileira, mas ainda acho que o Brasil precisa de uma alternativa para o meio de campo, porque o Brasil é um time que depende muito de um jogo em que os pontas estejam inspirados, né? Como o Rafinha esteve, como o Neymar em algum outro jogo. Eu acho que o Brasil depende muito também de ter um jogo mais voltado ao meio de campo, né? Porque se pegar aí uma seleção que tem uma compactação defensiva melhor, principalmente dos laterais, nas pontas do campo, vai ter muita dificuldade, né? E aí o escape é pelo meio, e se não tiver um sistema de meio de campo ali bem armado, vai sofrer muito. E o Brasil, ele nos últimos jogos aí, o Tite tem testado opções ali no meio. O Everton Ribeiro, ele é um baita jogador, mas eu acho que o Brasil precisa de alguém ali, além dele, né? Para fazer essa função de armação das jogadas. Como o Brasil tinha, por exemplo, o Coutinho na última Copa, e ele não conseguiu manter o bom desempenho. Em 2014 mesmo, nós tínhamos o Oscar, que era o cara que jogava ali no meio de campo. Para mim, o melhor jogador, inclusive, daquela Copa de 2014. Um dos poucos, né, daquela seleção que salvaram, de certa forma. Então eu acho que o Brasil, ele precisa, né, falando do jogo em si, eu acho que o Brasil precisa melhorar a questão do meio de campo. O Brasil tem uma ótima defesa, né, Thiago Silva, Marquinhos, o próprio Militão. Eu acho que os zagueiros do Brasil, eles são muito bons. Talvez os laterais, o Tite precisa encontrar a dupla de lateral, né, para ele manter sempre cada jogo, né? Então ele está testando ainda, hora com Danilo e Alexandro, que se conhecem há muitos anos e jogam juntos na Juventus. Ora ele testa, por exemplo, o Alex Telles ali na esquerda. O próprio Renan Lodge já teve oportunidades. Enfim, eu acho que ele precisa encaixar um time para ele conseguir uma sequência de jogos somente com esse time, com algumas variações ali de jogadores no banco, para que assim a gente fale, não, a seleção é assim, tá essa aqui para a Copa do Mundo, e dá para a gente cravar pelo menos o que o Brasil entra para brigar. Eu acho que hoje, olhando o desempenho da seleção, é seleção para passar, obviamente, para a próxima fase, mas dependendo o adversário que pegar ali numas quartas de final, complica demais para a seleção brasileira hoje. Então eu tô com aquele pé atrás ainda com a seleção. Eu lembro que 2017 para 2018 eu estava muito confiante. Eu e meus amigos estavam muito confiantes. A gente elogiava o Tite pra caramba. Assim. Eu ainda gosto do Tite, ainda acho o Tite eu acho que muitas críticas feitas a ele, elas são exageradas. Elas não são erradas, assim, elas não estão erradas, elas são exageradas, né?
Mas, e outra coisa também, que esse jogo, para quem vai ouvir isso aqui só no próximo mês, a gente está falando do jogo de Brasil e Uruguai, né, que o Brasil ganhou de 4-1. E esse jogo faz com que muita gente que não, sei lá, não entende muito de futebol, então só vê o placar, acha que o Tite, tipo, fez grandes mudanças. Na verdade, o Tite continuou com o mesmo jeito de jogar. A diferença foi que ele soube escalar um time com os pontos mais abertos. E o Paquetá tá jogando muito bem. Na verdade, o que mudou foi que os caras estavam inspirados também e o Uruguai estava muito ruim, muito abaixo. Não deu tanto trabalho pro Brasil. Só que, óbvio, não tira o mérito da seleção brasileira, né? Isso. Mas assim, o Tite continua com o estilo dele de jogar. O mesmo estilo de jogo do Tite que fez com que empatasse, né, no domingo, fez com que ganhasse o jogo contra o Uruguai. Então eu acho assim, eu sempre vou torcer, né? Eu sempre vou ser torcedor da seleção brasileira, então eu sempre, consequentemente, eu sempre vou acreditar. Então eu sempre vou acreditar que o Brasil vai entrar para ser campeão, vai entrar, a gente vai vir um Hexa, eu vou ver o Brasil sendo campeão antes de ter um filho. Mas realmente isso que você falou faz muito sentido, porque tipo assim, o meio campo do Brasil, ele e parece que não tem saída, né? Parece que não tem, porque assim, a gente pode falar de nomes, a gente pode passar a vez toda citando nomes aqui de meias, mas a gente não sabe, porque tá muito em cima também. A Copa já é ano que vem, não dá mais tempo de ficar testando o jogador, colocando o jogador aqui, tirando o jogador ali. Também tem que ver como é que vamos chegar para a Copa de 2022, porque do jeito que o futebol europeu vai que o jogador se machuque e não chegue bem para a Copa. Então são muitos fatores, né? Tem muita coisa que influencia. Às vezes algum jogador que desponta, né, nesse um ano, como aconteceu com o próprio Rafinha. Lógico que ele não veio do nada, né, como a gente mesmo citou, ele vem com um trabalho aí já de algum tempo. Pode ser que a gente tenha alguma baixa, algum jogador que sofra com lesão. Na última Copa a gente correu o risco, por exemplo, de ter o Neymar de fora, quando ele teve a lesão ali no metatarso. Então passa muito desse um ano, né? Como que as seleções vão chegar para a Copa. A gente lembra talvez de outras seleções, por exemplo, como o Egito, que chegou com o Salah machucado e se falava muito da Copa que o Salah poderia fazer. Ele conseguiu fazer apenas um gol, mas era clara, né, dava para perceber que ele não estava 100%. O Zidane na Copa do Mundo de 2002, que entrou no último jogo da França contra a Dinamarca no desespero, a França eliminada do Mundial de 2002 sem ter feito nenhum gol na Copa do Mundo, sendo a atual campeã do mundo, a atual campeã europeia. Então passa muito pelo que a gente vai ver aí nas vésperas do Mundial, né? E você falou sobre o Uruguai. Eu acho que o futebol uruguaio ele está vivendo, né, uma decadência aí nos últimos anos, de falta de novos jogadores. Lógico que está buscando uma renovação. A gente viu, por exemplo, aí jogadores como Vinha, Piquerez, outros novos jogadores que estão aparecendo, né? Tem aquele zagueiro do Barcelona também, que tentam suprir em breve a falta de um Cavani, de um Suárez. O Uruguai, já no jogo contra a Argentina, não tinha feito uma boa partida. O Messi fez um grande jogo também. A gente brincava muito, né, que o Messi do Barcelona, ele não era o mesmo Messi da Argentina, e hoje parece ser o contrário, né? O que o Messi está jogando na Argentina depois do título da Copa América é um absurdo, né? Eu acho que esse título fez muito bem para ele na questão da seleção. Parece que ele está jogando mais leve, sem aquela pressão que tinha antes. E eu até acho que esse título da Copa América pode colocar a Argentina como uma das favoritas para o Mundial. É lógico que ainda tem outras seleções à frente. Ainda acho que França, Espanha, um pouco a Alemanha, talvez, né, com ressalvas aí, e Itália e Inglaterra, é lógico, né, pensando nas campanhas que as duas fizeram na Euro do ano passado, elas estão na frente, mas eu acho que a Argentina tem condições de até ir mais longe que o Brasil,
por esse fator aí do peso, né, de ter conquistado um título depois de muito tempo. Mas tudo depende dos meses que vão anteceder a Copa, né? Alguma baixa, algum jogador fora, algum jogador novo que surge aí de uma temporada para outra. A gente lembra, por exemplo, que na Copa de 2018, um dos principais jogadores da França, o Mbappé, ele surgiu ali praticamente na temporada da Copa do Mundo, né? Acho que não lembro se foi na temporada 16-17 ou na própria temporada 17-18 que ele despontou lá no Mônaco. Então, tudo depende aí de como os jogadores vão se comportar nessa temporada e no começo da próxima, né? Já que a Copa do Mundo é no final do ano. Muita coisa pode acontecer, inclusive nada, né? Exato. Inclusive nada. Inclusive continuar do jeito que tá hoje, né? Verdade. Mas é aquele sentimento, cara, de brasileiro, porque o 2022 vai lembrar muito do que foi 2018 aqui no nosso país, né? Foi ano de eleição, tudo polarizado, e mais uma vez o futebol vai servir para dar alegria para o nosso povo, né? Mais uma vez vai repetir ali o 2014. Não tem como separar, né? Tipo assim, que é o futebol para nós brasileiros, ele tem uma individualidade, né? Até o texto do Nelson Rodrigues também que sintetiza muito isso. Tem essa individualidade e essa particularidade que nós queremos vencer, como todas as seleções querem vencer, mas a gente quer vencer porque vencer no futebol representa outros fatores para a gente, né? Caramba, a gente todos os dias trabalha, tenta ganhar o mínimo para viver com o mínimo, mas para viver feliz, para viver bem, sem precisar roubar de ninguém, sem precisar passar por cima de ninguém. Então, quando a gente vê uma seleção que está vestindo a nossa camisa ali, uma representatividade, que está ali na TV para todo mundo, e é muito bom ser brasileiro. Eu sinto falta daquela música que o pessoal cantava, né? Eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, que a torcida deixou de cantar. Na verdade, canta ainda, mas muito menos do que cantou em 2002. E assim, até acho que menos por conta do futebol e mais por conta da situação do país. Pois é, concordo também. E é outra coisa, eu não sei a tua opinião sobre isso, mas tipo assim, é coisa de criança isso, né, cara? Cá entre nós, porque assim, a gente sabe a diferença de uma coisa para outra. A gente sabe muito. É óbvio que existem elementos que são significativos, mas caramba, o uniforme da seleção brasileira é o uniforme da seleção brasileira, pô. Aquele amarelo sempre foi aquilo ali. Agora, se fulano de tal é patriota e também veste a seleção da Brasileira, o problema é dele. Mas, sei lá, eu acho que sujar a nossa a imagem que a gente tem da seleção, da camisa da seleção brasileira, né? Os hinos, a música, enfim, por conta de um momento político que a gente está vivendo, eu acho, sei lá, parece demais. Mas assim, e ainda falando da seleção brasileira, né? A gente teve 4 anos aí para tentar renovar, de 2018 para cá até 2022, né? A gente vai ter 4 anos. E assim, ao meu ver, cara, a gente pouca coisa fez nesse sentido, assim, de renovação. A prova é tanto que agora, nas vésperas da Copa do Mundo, 2021, surge o Rafinha como algo em uma posição que nunca foi carente pra gente, né? Que aquela posição do lado ali que avança para o meio, faz um drible ali, puxa para 1-1, que falta muito na seleção brasileira isso. Já foi com o Ronaldinho Gaúcho lá atrás, foi com o Robinho mais recentemente, mas faltava um cara ali do estilo do Rafinha, estilo do Antony também. Cara, o Antony, depois que entrou naquele jogo contra o Uruguai, meu Deus, né? E assim, falta, né? Assim também como eu acho que faltam 9, né? Brasil. Eu acho que na questão da renovação, o problema maior não é nem a questão do Brasil não ter feito uma renovação, né? Porque o Brasil conseguiu vencer as Olimpíadas em 16 e repetiu o feito agora nas Olimpíadas de Tóquio. Então o trabalho de base ele tem sido feito. O problema é que a seleção principal, né, o Tite com a sua comissão, não aposta nos jogadores da seleção de base, né, nos mais novos. E isso, infelizmente, influencia, né, porque com o jogador ele entrando
tardiamente para jogar na seleção, ele acaba pegando um ritmo diferente, né? Jogadores diferentes. Por exemplo, se você pegar a seleção das Olimpíadas de 96 em Atlanta, por mais que o Brasil tenha perdido lá aquela semifinal para a Nigéria e apenas ficado com a medalha de bronze, mas a base daquela seleção, ela moldou a seleção brasileira depois nas Copas do Mundo de 98 e de 2002, com Ronaldo, com Rivaldo, com Roberto Carlos, entre outros jogadores, o próprio Dida, que era o goleiro da seleção. Então eu acho que é muito pouco se aproveita aí os jogadores das seleções de base, da seleção olímpica do Brasil, né? Então, e isso tem efeito, obviamente, na seleção principal. E aí você falou do centroavante, do 9, né? Eu acho que a característica do centroavante hoje, no futebol brasileiro, é diferente do futebol europeu. Porque se você pegar aí os principais centroavantes das seleções europeias, você pega aí, por exemplo, o da Itália, o Immobile, ele é um cara que, como o próprio nome diz, né? Ele não é um cara de velocidade, não é um cara de beirada, ele é o cara do meio da área, o cara para fazer pivô, o cara que chuta muito bem de fora da área. Se você pegar, por exemplo, da Inglaterra, o Harry Kane, ele é um cara que se posiciona muito bem no jogo aéreo. Na Espanha a mesma coisa, apesar das muitas críticas que tem para o Morata. E, enfim, e o Brasil, ele se assemelha muito. Agora, o Brasil se assemelha muito, por exemplo, ao que nós temos na Argentina, né? Que a Argentina, por mais que tenha o Lautaro ele é um cara que tem umas características mais de habilidade, de drible. Ele não é um cara, aquele centroavante só de ficar na área, ele é um cara que sai mais para buscar o jogo. Devido às comparações, é um pouco da característica que o Gabriel Barbosa tem. Porém, eu acho que o problema do Gabriel Barbosa ainda é a deficiência com a perna direita, um pouco, porque você vê que ele tende a sempre levar para a esquerda para finalizar. Eu acho que ele talvez precisa trabalhar um pouco mais as finalizações com a perna direita e finalizações de fora da área, né? Eu acho que ele se limita muito, por exemplo, a algumas finalizações ali de dentro da área. Enfim, eu acho que se ele conseguisse melhorar um pouco mais o jogo dele, eu acho que ele é um bom jogador, é um ótimo jogador, senão não estaria aí fazendo tantos gols no Flamengo, na própria seleção. Lógico, na seleção ele demorou um pouco aí, fez de pênalti, agora fez no último jogo de cabeça. Mas eu acho que se ele trabalhar um pouco mais alguns fundamentos, ele pode ser o 9 do Brasil. Mas, infelizmente, é muito em função da deficiência, né, da seleção brasileira, porque se esperava muito, por exemplo, que o 9 do Brasil, né, que seria o sucessor finalmente da 9, fosse o Gabriel Jesus, né? E infelizmente ele fez uma excelente preparação para 18, né? Foi bem nas eliminatórias, depois não foi tão bem assim na Copa do Mundo, acabou deixando a desejar, passou em branco, fez até que uma boa Copa América, depois aqui no Brasil, mas desde então ele não tem conseguido se firmar, né? Parece que ele tem oscilado demais e abrindo espaço aí para a concorrência. Eu até acho que se o Tite apostasse mais no Richarlison como centroavante, como 9, ele daria mais resultados do que o Gabriel. Se ele jogasse, por exemplo, com o Rafinha numa ponta, Neymar na outra e o Richarlison de centroavante, talvez seria ali um esquema para ele testar em alguns jogos para ver como funcionaria. Mas, enfim, né, eu acho que hoje ainda a preferência dele é do Richarlison como ponta e o do Gabigol como centroavante. Porque não é o Richarlison joga de centroavante.
Assim, não é necessariamente o centroavante que fica centralizado, né? O Richarlison no Everton cai para o meio, cai para a ponta, na verdade, cai para a ponta, né? Vai ali no meio de campo para pegar uma bola. Mas assim, ele é aquele cara do meio, né? E o Tite não gosta de usar ele naquela posição ali. E como o Richarlison é um cara muito esforçado, ele faz a função bem de ponta, né? Ele faz bem a função, ele consegue fazer aquela função. Só que eu acho que dava para colocar ele como centroavante, treinar ele mais como centroavante, até porque pra gente ter opção, porque a gente tem o Firmino, hoje mesmo no vídeo que a gente tá gravando, ele meteu 3, né, no Liverpool, faz gol pra caramba no Liverpool, então não tem como você achar. Tem muito amigo meu, não sei se você conhece pessoas assim, que falam que o Firmino não presta pra seleção. Eu falei, cara, não faz sentido um cara que tá arrebentando tanto tempo na Europa, você dizer que ele não serve pra seleção. É tudo questão de esquema de jogo. Sei lá, ele serve pro Klopp, mas não serve pro Tite? Como assim? Eu acho que é tudo questão de esquema de jogo. Mas assim, até mesmo para ter opção, né? Para ter. Porque é muito complicado você querer basear um jogador da forma que ele joga no time, na forma que ele joga na Europa, para a forma que ele joga na seleção, né? Muitas críticas ao Gabigol, ao Gabriel Barbosa em relação a isso. Mas assim, é porque é outra coisa, é outro time, cara. Sabe? É outro time, são outros adversários, é outra coisa. Embora o jogador seja o mesmo, e a disposição, e o que tenha levado ele para lá foi a atuação dele no time, mas a seleção é outro treinador, é outra cabeça que tem que pensar, né? A gente lembra de um exemplo clássico aí, né? Do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, por muitos anos, ele era criticado por não render na seleção brasileira a mesma coisa que ele rendia no Barcelona. Mas por quê? Porque era um time diferente, era esquema diferente. O Barcelona jogava em função dele. A bola passava por ele a todo momento. Na seleção brasileira, né, principalmente na época que ele foi melhor do mundo, 2004 e 2005, criou-se ali a questão do quadrado mágico, né? Que tinha o Ronaldinho, o Kaká, Adriano e Ronaldo. E às vezes, né, principalmente na preparação da Copa, em que ora Adriano, ora Ronaldo não podia jogar, jogava com o Robinho. E aí a seleção ainda tinha Zé Roberto, que era um cara que na seleção jogava de volante, mas que jogou em muitas posições diferentes, jogou de lateral esquerdo, jogou de meia no Bahia, jogou de meia no Santos, né? Ele jogava com a 10 na equipe do Santos quando ele veio para o Brasil naquela época e foi campeão paulista. Então o Ronaldinho ele não conseguiu render a mesma coisa na seleção por conta do esquema que a seleção tinha. Então não adianta muitas vezes o torcedor querer que o jogador renda a mesma coisa que no clube, que dificilmente isso vai acontecer, né? Porque, como você bem disse, é outra equipe, é outro time, é outro esquema de jogo. Pode ser que, dependendo da seleção, o técnico ele arme uma equipe para jogar em função daquele atleta, mas não é o caso da seleção. A seleção tem 11 jogadores ali com um nível bem alto, e não vai ser por causa de um ou outro que o Tite vai mudar o seu pensamento, vai mudar o seu estilo de jogar. Sim, certeza. E cara, estamos caminhando aqui pro final, foi muito bom trocar ideia contigo, velho. Eu já sabia que você era um cara da hora, porque eu só convido pessoas da hora, né? Mas quando eu comecei a conversar com você, nem vi a hora passar, que já são 1 hora e 10 de gravação. Só tive a certeza, né? Sacramentou que eu já achava do Guilherme. E para finalizar, cara, esse é o seu lugar de fala, um lugar que eu deixo pro convidado falar o que quiser, agradecer, mandar abraço pra tia, pra mãe, pro cachorro. E te agradecer também por você ter aceitado o convite, por ter me aguardado, né? Que eu inventei de fazer hoje um purê de batata. Meu primeiro purê de batata que eu fiz na vida, né? Tinha 2 batatinhas guardadas aqui ainda, que eu comprei, e eu falei, caramba, eu vou fazer um purê de batata, que eu gosto muito, né? E aí eu fui fazer purê de batata, e aí terminei e falei, Guilherme, vamos lá. E aí faltou energia aqui em casa. Faltou energia, e com o tempo sem energia, a energia voltou, e ficou naquele pico, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu falei, caramba, tem algo conspirando para não gravar com o Guilherme. Acabou que deu certo, e
Queria muito agradecer a você, Guilherme, um cara muito da hora. Acompanhe o trabalho do Última Divisão, galera. A Última Divisão não é um canal, é um Instagram, sei lá, é um site, é um portal. Como é que eu posso chamá-lo? É uma mídia, né? Uma multimídia que fala do futebol alternativo, fala do futebol que você não vai ver nas grandes mídias, você não vai ver na Globo, mas tem muita coisa boa acontecendo. Eles sempre estão notificando lá o que de melhor está acontecendo no futebol brasileiro, mais especificamente, nos centros, longe dos grandes centros, né? E muito obrigado, Guilherme, mais uma vez. Esse é o seu lugar de fala. Cara, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade, agradeço o convite. É um prazer falar aqui sobre, né, o trabalho que o Última Divisão me deu a oportunidade, porque quando eu comecei a escrever ali meus primeiros textos para a Última Divisão, eu não tinha ideia de onde chegaria um ano depois, né? Fazendo as lives, né? Participando, por exemplo, de um bate-papo com você aqui. O meu primeiro texto, por exemplo, para a Última Divisão foi sobre um jogador da minha cidade, que é pouco conhecido aqui no Brasil. O nome dele é Eduardo Exídio. Ele foi meu treinador na época do time da cidade, né? E ele saiu aqui do Brasil para tentar a sorte no futebol peruano, e lá ele foi ídolo do Universitário, do Sporting Cristal. Só que quando ele chegou lá, ele descobriu que ele era soro positivo, e teve muita rejeição quanto à história dele, quanto a ele poder jogar no Peru. Além de tudo, ele é negro, então toda a questão do racismo. E foi o primeiro texto que eu escrevi para a Última Divisão, contando a história dele, né? Pouca gente conhece ele. E desde então, cara, quando eu terminei o texto, que eu li, eu falei, pô, cara, isso aqui que eu quero passar para as pessoas, junto com o que a Última Divisão faz, né? Contar histórias que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe o que é, né? Até fiquei muito feliz recentemente que uma pessoa na live falou, pô, Gui, usei um texto que você fez lá para a Última Divisão sobre a origem do nome da Libertadores para um trabalho de escola. Então isso deixa a gente muito feliz, né? O trabalho da Última Divisão, ele sendo reconhecido. Teve até um dia que um tweet da Última Divisão apareceu, acho que no Sport TV. A gente na Twitch tomou o gank do perfil do Sport TV uma vez também, né? Que é quando você retransmite a sua live para outra pessoa, para outro canal. Então, assim, né, o trabalho ele continua na Última Divisão. A gente está tentando trazer coisas novas a cada dia, conteúdos novos, não ficar somente ali na gameplay, na mesmice. A gente está buscando aí novidades para o futuro, né? Agora chegando ao fim do ano, a gente está tentando já planejar o nosso 2022, que é ano de Copa do Mundo. Tem muita coisa para a gente falar. E é isso, né? É isso. Eu espero que o pessoal tenha curtido o papo, tenha gostado dessa 1h30, quase passou muito rápido, né? Então, agradecer a oportunidade de bater esse papo, agradecer a Última Divisão pela oportunidade. Eu sou muito grato a cada um deles pela oportunidade de fazer esse trabalho, né? De poder falar do futebol de uma maneira diferente, de uma maneira que nem sempre as pessoas acompanham, mas aqueles que acompanham, eles dão um valor devido, porque é um trabalho bem árduo para trazer essas informações. E agradecer a minha família também pelo apoio, né? A cada dia sempre apoiando o nosso trabalho. Meus familiares são os principais incentivadores disso. E é isso, cara. Satisfação total bater esse papo aqui com você. Agora, Guilherme, até a próxima. Agora a gente virou amigos do futebol. É isso aí. É isso aí, cara. Valeu.